Janaína, vamos pegar um ponto que a Priscila levantou e que eu acho que é importante a gente ressaltar. 9 encontros bilaterais. Jair Bolsonaro nunca foi chamado para uma reunião do G7. Isso é um mérito do Lula. Ele está colocando o Brasil de novo nesta reunião, que é uma reunião importantíssima, tem sempre ali 2, 3 países convidados e o Brasil fazia muito tempo que não era convidado. Queria que você comentasse isso e comentar também o fato de, será que Lula vai ficar só nesse debate da Ucrânia ou vai trazer também a questão ambiental, temas de interesse nacional, onde o Brasil também pode se destacar? Bom, para a parte ambiental, neste momento, ele não está assim com tanta legitimidade, haja visto o que está acontecendo com a ministra. Nós vamos falar já já. Preparamos, então, para você que está em casa, um bloco grande sobre isso. Marina Silva. Não sei até que ponto hoje é um tema interessante. Deu azar, né? Com relação à comparação dos dois presidentes, nós precisamos lembrar que existe no mundo um preconceito muito grande com a direita, né? E uma tentativa de estigmatizar todo e qualquer líder que seja declaradamente de direita. Até mesmo a expressão fake news foi cunhada, foi criada depois da chegada da direita ao poder. Então, isso é um fato que precisa ser registrado. Um indício, né, inclusive interno aqui, é que pessoas que criticaram Bolsonaro por adotar uma postura um pouco mais neutra com relação à invasão da Rússia na Ucrânia, hoje aplaudem o comportamento de Lula. Isso aí basta a gente levantar matérias e comparar. Bolsonaro adotou uma posição ele teve mais lá, neutra. Janaína, pouco antes da invasão. Mas ele adotou uma postura neutra. De não tomar partido. Não servido pessoalmente pelo Putin. E o Lula, ele não tomou partido como o Lula, mas ele foi recebido pessoalmente pelo Putin. Mas as pessoas que criticaram o Bolsonaro por não ter defendido a Ucrânia, hoje aplaudem o Lula. Várias pessoas aplaudem o Lula justamente por estar tendo uma postura que no caso foi para além de neutra, né? Porque ele atacou os Estados Unidos, atacou a Europa, né? Sugeriu que eles estavam fomentando a guerra. Então eu queria aqui lembrar que no passado não tão recente, eu disse com todas as letras que Putin é expansionista, o mundo inteiro aqui no Brasil riu de mim, mas os fatos comprovam que eu tinha razão, né? Ele é expansionista. Nós não estamos diante de uma guerra. Ele é um invasor. Mas o expansionismo é isso, né? Você querer abrir as fronteiras do próprio país. Parece até que nós estamos vendo os livros de história, né? Aquelas situações que nós imaginávamos abandonadas num tempo remoto. Mas vamos lembrar que a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética. Não estou justificando, mas quando você fala no ímpeto expansionista, parece que ele quer dominar o mundo, né? Não sei. Olha, muita calma nessa hora. A gente tem que tomar muito cuidado com esses perfis expansionistas. Não é uma situação de guerra, é uma situação de invasão. É crime contra a humanidade, já reconhecido pelo Tribunal Penal Internacional. Então, tudo isso, né, é algo cristalizado em termos até de direito. Agora, eu confesso, até em virtude deste perfil, até em virtude da nossa tradição, por óbvio, o presidente Lula tem que se encontrar com o presidente Zelensky, que passa uma situação de fragilidade e se mostrou um líder, né, talvez o maior líder dos nossos tempos, porque consegue liderar em meio a uma guerra e consegue ainda trabalhar a parte diplomática ele pessoalmente, porque ele vai em busca desse apoio pessoalmente. Então, é uma liderança incontestável. Então, o presidente Lula precisa se encontrá-lo, precisa ouvi-lo, precisa ter solidariedade, evitar aqueles comentários de que a guerra é culpa dos dois lados e os dois lados têm poder de desfazer. Agora, eu não julgo interessante, e sei que serei criticada aqui, para o Brasil, que o presidente tenha uma postura muito contundente, certo? Eu acho que criticar a invasão, apoiar a Ucrânia, mas uma postura contundente não vejo como sendo interessante para o Brasil. Eu não mudo de opinião com a mudança de presidente. Da mesma maneira que eu entendi que Bolsonaro foi responsável, muito embora
Óbvio que eu desejava vê-lo defendendo a Ucrânia, fico indignada com o que está acontecendo. Agora, como chefe de Estado, entendo que Bolsonaro adotou um posicionamento responsável, que Lula, se não fizer as críticas que fez, também terá responsabilidade se não tomar um partido nem para um lado nem para o outro, porque isso não é interessante para o Brasil. Eu não mudo, não é porque o presidente foi o presidente em que eu votei ou não votei, se é de esquerda ou de direita. Eu tenho a mesma opinião nos dois contextos. Acho que o presidente tem que receber Zelensky, mas deve se manter o máximo possível como ali um fomentador da paz, alguém que busca o entendimento. É isso. Só para fechar com você, Joel, a Janaína menciona, né, que Bolsonaro não era recebido por esse preconceito com a direita. Discordo de você, Janaína, acho que ele não era recebido por falta mesmo ali de trato, ele era visto como um pária internacional. Agora, você levanta um ponto interessantíssimo, que é o ponto do interesse nacional. O Lula, quando ele vai e quer assumir esse papel de mediador da guerra da Ucrânia, ele desperdiça um pouco esse palco do G7 para temas de interesse nacional brasileiro, como, por exemplo, a questão ambiental ou como, por exemplo, o combate à fome, agendas em que o Brasil poderia realmente se destacar. Qual que é a sua avaliação? Eu tendo a pensar como você, Raquel, no sentido seguinte. Eu entendo o raciocínio de que é o interesse pragmático do Brasil sempre, a neutralidade e tudo, mas nesse caso, essa visão me parece um pouco míope, porque, ok, essa neutralidade vai nos ajudar a negociar, digamos, fertilizantes com a Rússia, não tenho grandes dúvidas disso. Agora, ao mesmo tempo, o que essa neutralidade, nesse caso, produz como efeitos mais amplos? Primeiro, o que você menciona, Raquel, uma dificuldade de negociar outras pautas que estão muito mais no nosso interesse pragmático enquanto nação, junto a diversos outros países. Essa neutralidade pragmática junto à Rússia e à Ucrânia está gerando um ruído nada pragmático na relação do Brasil com uma série de aliados democráticos com os quais nos interessa ter relações mais profundas. Estados Unidos, Europa, enfim, o mundo democrático de maneira geral, o G7. Então, gera um ruído que prejudica o Brasil, prejudica outras ambições comerciais. Não é foco desse governo, mas não tenho dúvida de que também poderia ser bem-vinda. Ambições de liderança, como eu já mencionei, na questão ambiental no mundo, participação de diversos fóruns globais de discussão de vários temas, enfim, que o Brasil podia estar ocupando. E tem um segundo sentido pelo qual eu acho que é míope esse pragmatismo de uma neutralidade, mesmo nesse caso, mesmo no caso de uma ditadura invadindo uma democracia, e o Brasil, em nome do pragmatismo, fica neutro. Qual que é? A gente tem total interesse nessa ordem global baseada em diplomacia e em regras. Essa ordem criada depois da Segunda Guerra Mundial, com a ONU, essa ordem que ficou ainda mais consagrada com o fim da Guerra Fria, no qual, basicamente, os países aceitam um fórum global de discussão, aceitam as suas fronteiras e negociam, fazem tratados, apelam a organismos internacionais para resolver seus conflitos. Tudo isso é de interesse do Brasil. Por quê? Porque se a gente sair disso, a gente volta para um mundo no qual você resolve seu conflito com a força militar ali na sua região. Uma situação na qual o Brasil não teria interesse, não teria vantagem assim nenhuma. Então, mesmo do ponto de vista do pragmatismo, do interesse brasileiro, interessa ajudar a preservar um mundo liberal, um mundo de direitos e de diplomacia, e não o mundo da lei do mais forte, que é o que se fortalece, que é o que vem, que é o que nasce quando o Putin consegue impunemente invadir a Ucrânia e conquistar parte do seu território.